Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo será demonstrado como recuperar um datafile de um banco de dados Oracle por meio da utilização de uma técnica de recuperação que irá se basear no File Descriptors do Linux. Antes de vermos como a técnica é aplicada na prática, é importante eu falar sobre alguns conceitos do File Descriptor do Linux. Para o sistema operacional Linux, não é incorreto a gente afirmar que tudo é um arquivo. Com essa técnica, nós iremos buscar as informações do datafile deletado dentro de um diretório relacionado a um processo específico do sistema operacional. Além disso, o sistema operacional Linux nos permite executar uma série de comandos que irão retornar informações detalhadas sobre um determinado processo, como por exemplo, quais são os arquivos que estão abertos por ele. Nesse cenário, iremos acessar um diretório chamado /proc, pois ele basicamente mapeia processos de sistema e de usuário que são responsáveis por fazer a comunicação com o kernel. Alguns arquivos contidos nesse diretório podem ou não gerenciar hardware. E se você estiver interessado em saber mais sobre o que é o /proc e como essa arquitetura é composta, você pode consultar informações sobre o Linux Kernel Map. O Linux Kernel Map é um mapa interativo que fornece uma visualização gráfica do núcleo do Linux. Ele é um recurso visual interessante para que a gente possa entender os relacionamentos dos diversos componentes do sistema operacional. E a parte que nós iremos acessar está em System, Interface Score, no diretório /proc, pois nele estão armazenadas as informações relevantes que serão utilizados no processo de recuperação que será demonstrado nesse vídeo. Nos sistemas operacionais Linux ou Unix, a exclusão de um arquivo via RM ou por meio de um aplicativo gerenciador de arquivos desvinculará o arquivo da estrutura de diretórios do sistema de arquivos. No entanto, se o arquivo ainda estiver aberto, em uso por um processo em execução, ele continuará acessível a esse processo e continuará ocupando espaço em disco. Portanto, pode ser necessário reiniciar esses processos antes que o espaço desse arquivo seja desalocado no sistema de arquivos. Utilizando o sistema de arquivos proc significa processos, disponível no Unix ou no Linux, é possível recuperar arquivos de dados, datafiles, arquivos de log, archive logs, que foram excluídos quando o banco de dados não for reiniciado, o servidor não for reiniciado e o arquivo removido, o datafile nesse caso, não está em offline antes da exclusão. Os processos de segundo plano, Database Writer, Process Monitor, System Monitor e etc. têm acesso a todos os arquivos de dados atualmente abertos pelo banco de dados. Portanto, com o PID, Process Identify, de um processo, em segundo plano, podemos obter uma lista de arquivos abertos por esse processo executando o comando lsof. List Open File. Além disso, há um descritor de arquivo associado a todos os arquivos abertos por um processo. Se o arquivo for excluído acidentalmente no sistema operacional, a sua entrada não será removida do sistema de arquivos /proc. Usando essa entrada, nós podemos recriar o arquivo que foi excluído no sistema operacional. Nessa demonstração, eu vou abrir duas telas de terminal. Então, botando à direita, Open Terminal. Trabalhar com duas telas aqui. Uma tela eu vou emitir os comandos da SQL no SQL Plus e a segunda tela eu vou abrir o alert log. Então vou deixar um pouco mais abaixo da primeira tela. Vou aumentar um pouco a tela para facilitar a visualização. A de baixo dá para deixar aqui no tamanho original. Na segunda tela, eu vou acessar o alert log, que eu quero acompanhar em tempo real quais são as interações realizadas no banco de dados. O alert log fica no seguinte local: cd espaço $oracle _base /diag /rdbms /orcl orcl novamente /trace.
e vou dar Enter. Agora, para eu acompanhar o log em tempo real, eu vou usar o comando tail, espaço, "-f", espaço, alert, orcl.log e vou dar Enter. E vou deixar essa telinha, como eu disse, só para acompanhar os logs. Na primeira tela, eu vou acessar o SQL Plus como sysdba, SQL Plus /as sysdba. Vou dar Enter. Então nós podemos notar que o banco não está no ar, está idle. Então eu vou dar o comando de startup. Já é interessante a gente notar na tela de baixo todo o processo de startup do banco. Então vou dar Enter. E na tela de baixo eu já percebo no Mount, Mount e Open. Então deu para a gente acompanhar todo o processo de startup do banco de dados Oracle. Agora no cenário, eu vou criar uma table space. Então eu vou limpar a tela, Clear Screen. Vou criar uma table space, porque nessa table space nós vamos gravar numa tabela. Eu vou inserir linhas na tabela, que será gravada nessa table space. E na sequência, nós vamos perder o data file dessa table space. Então o primeiro passo é criar a table space. Comando create, table space, número da table space tbdr2, data file no /u01 /app /oracle /horadata /orcl /tbdr2 _1.dbf. Fechei apóstrofo, espaço, size, espaço 1m, 1 mega, ponto e vírgula, e vou dar Enter. Então nós podemos reparar também que a criação da table space foi registrada aqui no nosso alert log. O próximo passo é criar uma tabela dentro dessa table space. A tabela vai pertencer ao esquema do HR, do usuário HR. Create table hr.test, nome da tabela, coluna código do tipo inteira. Na table space tbdr2 ponto e vírgula, Enter. Então a partir desse momento existe um segmento de dados do tipo tabela com esse mesmo nome, hr.test, na table space tbdr2. E após a criação da tabela, eu vou fazer a inserção de 1000 linhas usando um bloquinho PLSQL anônimo. Então, begin para i entre 1 até 1000, loop. Insira na tabela hr.test os valores e end loop, commit, encerra bloco end, barra para execução. E aí nós temos 1000 linhas inseridas na tabela hr.test. Vamos contar, select, count, asterisco from hr.test. Então, portanto, temos 1000 linhas inseridas na tabela hr.test. Agora, eu vou simular a perda do datafile de maneira acidental. Então, eu vou emitir o comando rm. Como eu estou dentro do SQL Plus, comando de exclamação, espaço, rm, de remove, espaço. Vou copiar o nome do meu datafile, que eu estou vendo aqui no meu alert.log, e vou colar na minha tela do SQL Plus. Então eu vou remover o datafile u01 app oracle, horadata urcl, tbdr2 1.dbf. Vou dar Enter. E para confirmar, ponto de exclamação, comando ls, list structure. Vou colar de novo o nome do meu datafile, para que a gente veja que de fato ele não existe mais no sistema operacional.
E para forçar um erro, eu vou tentar redimensionar esse data file. Então vou emitir o comando de alter database, data file, abro apóstrofo, nome do data file, o 01 app oracle, hora data rcl, tbdr2 underline 1.dbf, fecho apóstrofo, resize, 2 megas, 2M. Vou dar Enter e percebo no alert log que houve um erro na tela do SQL Plus. Nós já podemos identificar que o processo DBWriter não conseguiu escrever no data file, então naturalmente houve uma perda de arquivo físico. O alert log registrou o evento em forma de trace, então foram gerados traces aqui e ele também identificou que o arquivo físico do data file não existe mais no sistema operacional. Então a partir de agora eu vou começar a recuperação usando a técnica de sistema operacional, como eu disse, chamado File Descriptor. Vou sair da SQL Plus por enquanto, então vou dar Exit e vou limpar a tela. Agora no sistema operacional, eu preciso descobrir qual que é o Process ID, qual que é o PID do processo de Database Writer. Então nós vamos emitir o comando ps espaço "-ef" para pegar todos os processos de segundo plano. Vou entrar com o comando pipe, vou digitar grep espaço orcl, que é o nome da minha instância do processo de segundo plano, e vou digitar novamente o pipe, eu vou dar novamente o grep espaço dbw. Eu espero que uma linha seja retornada. Essa linha que foi retornada, a segunda coluna que eu selecionei, 5937, é o Process ID do Database Writer. No próximo comando, eu preciso encontrar os arquivos abertos por esse ID. Portanto, eu preciso descobrir quais são os arquivos abertos por esse Database Writer. Então nós vamos utilizar o comando ls of list open file -p de process. No caso, o processo é o 5937 espaço pipe grep. Aí nós podemos digitar o nome do nosso data file, só o final do nome do data file, ou seja, tbdr2 underline 1.dbf. Vou dar Enter. Nesse momento, nós encontramos o arquivo aberto, que inclusive foi deletado. Por curiosidade, se eu tirar este grep, então serão listados todos os data files abertos pelo DBWriter, serão listados todos os control files abertos pelo DBWriter e também serão listados algumas bibliotecas que estão localizadas no Oracle Home/lib. Nesse momento, o que nos interessa como resultado do comando lsof é a quarta coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, então essa é a coluna 4. Então nós vamos observar 262UW e o que vai nos interessar é o número 262, que eu vou buscar lá dentro do File Descriptor. Portanto, eu vou emitir o seguinte comando agora: cd /proc o número de processo do DBWriter, que é o 5937, então 5937, ok? Que eu peguei tanto no primeiro comando quanto no segundo comando. Nós podemos observar o número do processo /fd de File Descriptor. Eu vou dar Enter. No diretório, vou fazer um ls. Aqui dentro, nós podemos observar que nós temos o 262, que é justamente a referência que ele fez o arquivo excluído. Agora eu vou dar um ls -lhtr espaço 262. Eu só quero que ele exiba o 262 na tela. Eu vou dar Enter. E nós podemos perceber que o 262, o File Descriptor, se refere justamente ao data file que foi removido, o 01 app oracle, hora data, o RCL, tbdr2 underline 1.dbf. E notem, inclusive, que ele aparece aqui com status de deletado. E lembrando que, como o banco de dados está no ar, esse processo ele continua preso. Se o banco de dados cair, esse processo ele vai se perder e, portanto, nós vamos perder esse data file. Se não tiver uma cópia desse data file, um backup offline ou um backup online, então nós perdemos a table space. Eu vou copiar o conteúdo desse arquivo
no caso 262, para o datafile, que foi deletado. Então esse file descriptor, ele perdeu a referência. Como ele está preso pelo PDB Writer, então eu vou dar o comando cat 262, pego o conteúdo dele, copie para, então maior, e vou copiar o nome do datafile, vou pegar aqui no alert log, que está fácil. Então copia o conteúdo do arquivo 262, que está dentro do file descriptor, para o datafile. Então ele vai recriar esse arquivo, o 01, app Oracle Horadata, RCL, TBDR2. Pronto, copiado. Se a gente der um ls para esse datafile, o arquivo existe, porque nós fizemos a cópia com o comando cat. Nosso trabalho no sistema operacional acabou, esses passos são os passos necessários. Então vou limpar a tela. Eu vou voltar para o SQL Plus como sysdba. SQL Plus, espaço barra, espaço as, espaço sys, dba. E conectado na SQL Plus, nós vamos colocar a TBSpace no modo offline e na sequência colocá-la em modo online. Então o primeiro comando é alter, TBSpace, TBDR2, offline. E depois alter, TBSpace, TBDR2, online. Todos os registros aqui no alert log, importante lembrar. E agora eu vou contar as linhas da tabela que estava dentro do datafile que foi removido. Então, select, count asterisco, from, hr.test, ponto e vírgula, enter. E temos 1000 linhas aí. O processo foi feito com sucesso. Nós tivemos uma remoção física do nosso datafile. Graças à utilização da técnica de file descriptor, a gente conseguiu ir no sistema operacional, identificar que havia uma referência ainda, porque o DB Writer prendeu esse arquivo. Nós fizemos a cópia da referência dentro do file descriptor para o arquivo de datafile que havia sido perdido. E finalmente eu coloquei a TBSpace offline, online, contamos as linhas retornadas e verificamos que após a remoção do arquivo e após fazer a contagem de linhas da tabela, nós podemos notar que não houve perda nesse cenário. Então, esse era o cenário proposto. Espero que esse vídeo ajude vocês aí nos estudos. Espero que ele contribua com vocês. Tá legal? Muito obrigado aí, valeu, até a próxima. Um abraço.